os estudos da insônia têm mostrado que os pensamentos ruminantes são os principais fatores que mantêm a pessoa ou não conseguindo pegar no sono, ou acordando durante a noite com pensamento com sono interrompido, perdão, ou com ambos. Olá pessoal, boa noite. Bem-vindas, bem-vindos a mais um encontro aqui de conhecimento, um encontro de perguntas e respostas. Hoje a gente vai falar sobre a pergunta como lidar com sono curto e interrompido. A Cláudia Horta já vai estar entrando, ela é a pessoa que cuida dessa parte de comunicação e que tem trazido essas perguntas nas segundas-feiras, uma ideia que ela teve da gente poder estar aqui num ambiente de troca, de conhecimento, né? E se aprofundando nesses temas que estão diretamente relacionados à meditação. Como vocês que me seguem sabem que eu tenho dado um foco maior nessa questão do sono. Oi, André. Oi, você me ouve? Tô te ouvindo. E você, tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo super bem, mas o pessoal parou de me ouvir, voltou. Ah, que bom. A Deu Cláudia trouxe o certo? áudio, que maravilha. Ah, cheguei. A gente E só, a gente tem que viver bem. Para a gente viver bem, a gente precisa dos 5 sentidos, né? sim, A sim. audição, a Bem audição é um deles. importante. Bem importante. Tudo Que bem, bom que você... André? Tudo ótimo. Eu vou só pedir um segundo aqui, pessoal, que Claro. eu vou iniciar a transmissão no YouTube também, porque tem gente que prefere entrar por lá. E para a gente também é bom ter a gravação por aqui. Boa noite, então, para quem está aqui no YouTube. Quem está no Instagram já está com a gente. Hoje a gente vai falar sobre como lidar com sono curto e interrompido. A Cláudia Horta está aqui comigo, ela que cuida da parte de comunicação e tem trazido essas perguntas que a gente tem recebido de pessoas que me seguem, de alunas ou pessoas que me seguem, né, alunas, alunos. Então, Cláudia, vou deixar com você. A Cláudia traz a pergunta principal oficialmente, mas depois eu Vamos nunca sei lá. o que ela vai adicionar no meio do caminho. Então, a pergunta, na verdade, é uma pergunta da Isabela, mas que a gente recebeu várias perguntas que são muito similares à pergunta da Isabela, que é essa questão do sono, né? Como lidar com o sono curto, quando ele é interrompido no meio da noite? Porque o que as pessoas têm se queixado na maioria das vezes é que elas até conseguem pegar no sono, né? Não tem muitas pessoas que relatam esse fato, não tem dificuldade para pegar no sono, mas acorda no meio da noite e aí, né, você fica revirando na cama e, enfim, aí vem pensamentos, aquele turbilhão de pensamentos, como muitas pessoas relataram aqui pra gente, né? Então, queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, André, que dica e como é que você pode orientar essas pessoas, que eu acho que isso é um problema comum à grande maioria das pessoas. É isso aí, é verdade. É um problema muito sério e o nosso foco tem sido principalmente na questão da insônia, justamente porque sem dormir bem a gente não tem como ter uma vida boa, com clareza mental, com um psicoemocional equilibrado ou bem dosado, né? E a gente acaba tomando decisões que prejudicam as nossas relações e as nossas vidas e causam ainda mais estresse e, eventualmente, doenças físicas também, né? Então, o sono é de importância fundamental. Então, vamos lá, né? Nós temos 3 estados de consciência, né, que a gente vive durante 24 horas, que a gente deveria viver durante 24 horas do dia. A vigília, né, que é o estado que nós estamos agora, no estado de vigília, onde a gente está alerta, onde a gente é capaz de prestar atenção em alguma coisa, onde a gente é capaz de estudar alguma coisa, fazer uma leitura, né, conversar, estudar, enfim.
esse estado que a gente está agora, o estado de vigília. A gente tem o estado de sonho, que é um estado que a gente dorme, mas a gente tem uma atividade mental mais avivada, mais ativa, né? O REM, né? O sono REM. E a gente tem o estado de sono, que é o que a gente está falando aqui, né? Que é o sono profundo, que é um estado onde a gente está dormindo e a gente não está nem sonhando e nem acordado, né? A gente está completamente apagado, e esse estado é o estado onde existe o maior nível de recuperação fisiológica, né? O nosso corpo se restaura durante esse sono profundo. Ele se restaura também durante o sonho, né? Durante o sonho a gente pode estar processando muitas emoções, por exemplo, que a gente não conseguiu digerir durante o dia. A gente pode estar processando alguma coisa antiga, algum trauma. Então, ambos são fundamentais, mas o sono profundo ele é muito mais reparador do que o sonho, né? Então, a gente, quando não dorme bem, né, a gente perde o equilíbrio entre a atividade e o descanso. Eu estou olhando um pouquinho para cá, às vezes, para olhar para a tela do YouTube, tá, pessoal? Tudo não é bem, que eu tranquilo. esteja Eu também tô, tá? Eu ignorando também. vocês que estão aqui. Então, esse equilíbrio entre as atividades durante a vigília e o descanso que acontece durante o sono profundo e o sonho são fundamentais para a gente ter uma vida saudável, para a gente poder performar as atividades que a gente precisa performar. Então vamos lá, quais são essas atividades que eu considero principais, quais são as atividades principais para a gente buscar esse equilíbrio entre atividade e repouso? Alimentação saudável, né? Então a gente tem que procurar se alimentar de alimentos feitos no mesmo dia, principalmente. A gente evitar alimentos que sejam industrializados, né? Então essa é uma, de preferência, orgânicos, né? Se for possível. Infelizmente, vou tocar num assunto aqui que não é o tópico, mas é importante, né? O Brasil é hoje o maior consumidor do mundo de agrotóxicos, e isso é um veneno, né, que a gente ingere todo dia se a gente não se alimentar de alimentos sem agrotóxicos. Então a alimentação tem que ser uma alimentação saudável. A gente tem que cultivar relações afetivas, né, na nossa vida, para a gente cuidar do nosso lado emocional, para a gente ajustar o nosso psicológico, para a gente processar as emoções, para a gente botar para fora aquilo que a gente que está incomodando, né? Então essas relações afetivas com família, com companheira, companheiro, enfim, são fundamentais. A gente deve também manter a mente ativa, né? Seja com trabalho ou estudo, isso também é muito importante, ou com leituras, né? E a gente deve praticar meditação diariamente, né? Isso é o foco do meu trabalho, né? Então a gente está falando de uma prática que eu considero, isso pode assustar algumas pessoas, mas eu considero a meditação tão importante quanto a gente se alimentar bem, quanto a gente ter as relações afetivas, quanto a gente trabalhar e estudar, né? Isso é fundamental para que a gente tenha um quinto elemento, que é o próprio sono, que é esse quinto hábito fundamental, né? Então, se a gente não tem o sono, um sono bom, como é que a gente vai ter os outros quatro? E se a gente não medita, como é que a gente vai ter um sono bom? É possível? É possível. Muitas pessoas não meditam e têm um sono bom, né? Porém, a gente vê um número crescente de pessoas com problemas de insônia e sono interrompido, né? Que é o que a gente está falando especificamente hoje aqui, né? Como lidar com sono interrompido e curto. Então,
milhares de pessoas têm essa questão e a meditação é a melhor ferramenta para que a pessoa saia desse nível agitado da mente para poder dormir melhor. E isso vai acontecer com a prática regular diária aos poucos. Tem uma outra questão aí, né, que é a questão psicoemocional da pessoa, né? Então, quando a pessoa está num lugar complicado psicologicamente, emocionalmente, e todos nós passamos por isso em algum momento das nossas vidas, e em vários momentos das nossas vidas, né? A gente passa por sem dúvida, problemas, questões psicoemocionais, né? E a gente precisa, eu acredito, de mais uma ajuda, que é uma ajuda psicoemocional nessas horas, né? Uma terapia, uma psicóloga, um psicólogo, um psicoterapeuta. até terapias alternativas, né? Enfim, tem N facetas, né? Mas assim, algum tipo de terapia para conseguir organizar melhor esses sentimentos, talvez, né? Emoções. É isso que você está falando? Exatamente. É exatamente isso que eu estou falando. A gente precisa de outros recursos para a gente focar nas questões psicoemocionais. Agora, é importante que fique claro que quando a gente vai dar esse foco, isso não significa que a gente vá parar de praticar meditação. A meditação vai continuar, ela deve ser continuada e a gente adiciona um outro aspecto, que é algum tipo de tratamento focado no emocional, no psicológico. É importantíssimo que isso fique claro. Deixa eu te fazer uma pergunta. André, você, assim, em última instância, o que você está querendo dizer, assim, a meditação, na verdade, ela também, de alguma forma, interfere ou ela ameniza questões emocionais que a gente eventualmente tenha. Isso é o que você está querendo dizer para a gente, assim, de alguma forma, até em relação às emoções e as nossas questões, os problemas familiares ou sociais que a gente eventualmente tenha, a meditação consegue, de alguma maneira, interferir nesse processo. Exatamente, Cláudia. E eu não combinei isso com a Cláudia, tá? Mas esse era o meu próximo passo aqui nesse papo. Opa! Que é o seguinte, que são os pensamentos ruminantes que são consequência das questões psicoemocionais. E os estudos da insônia têm mostrado que os pensamentos ruminantes são os principais fatores que mantêm a pessoa ou não conseguindo pegar no sono, ou acordando durante a noite com sono interrompido, perdão, ou com ambos, né? E vou aproveitar esse ponto que você trouxe, que é a meditação. Sim, a meditação, ela ajuda a gente a organizar, metabolizar, dissolver estresses, por falta de um termo mais específico, né? O que são esses estresses? São as questões psicoemocionais. Que todos nós temos. Generalizando. Que todos nós temos. Alguns momentos menos, outros mais, mas todos temos. Alguns dias menos, outros mais. Se você estiver numa imersão comigo na Amazônia, você vai ter menos. Se você estiver no seu dia a dia no trabalho, você vai ter mais. Né? Certo. E a vida é assim. Eu também. Né? Quando eu estou aqui no Rio de Janeiro, no meu dia a dia, eu tenho mais estresses para lidar, né, no meu dia a dia. Então, a meditação, ela leva a mente para um quarto estado de consciência. Esse quarto estado de consciência, a gente pode chamar de um estado meditativo, mas é um estado diferente da vigília, do sono e do sonho. Você não está dormindo, nem sonhando, nem acordado de olhos abertos. E são essas alterações que acontecem, alterações bioquímicas, alterações neurológicas que acontecem quando a gente entra nesse estado meditativo, que iniciam um processo de normalização do sistema nervoso. Então, sim, a meditação, ela, a partir dessa experiência desse quarto estado, desse estado meditativo, começa a alterar de uma forma positiva essas questões
psicoemocionais que precisam ser digeridas. Ela consegue dissolver essas emoções, né? Então, quando a pessoa está fazendo a meditação, especialmente para as pessoas que fazem 2 vezes por dia, ela, quando vai dormir, ela já dissolveu um monte de coisa. Então, o sono dela vai ser mais profundo. Fora o fato dela já ter mudado o funcionamento cerebral dela para um estado mais ordenado, onde ao longo do tempo, dos dias de prática da vida dela, ela vai evitando estresses que surgem. O que significa isso? O estresse surge, a situação surge para você, mas você não é tão afetado com aquela situação que anteriormente você seria afetado. Quase Faz que sentido? coloca assim, uma espécie de uma barreira, né? Ou algum tipo de filtro. E Exato. quando chega, ele não chega com a mesma força, talvez, né? Com a mesma capacidade de destruição que ele chegaria se você não estivesse num processo, né? Numa prática de meditação constante. É interessante essa forma que você colocou, né? Mas, na verdade, o estresse ele chega com a mesma força, né? O que muda é o seu escudo. Uhum, O seu uhum, escudo está mais forte, uhum. né? Então você tem uma proteção, vamos dizer assim, essa ordem interior que é gerada durante esse estado meditativo, ela vai se fortalecendo quando a pessoa vai praticando dia 1, dia 2, dia 3, dia 100, dia 300, dia 1000, ano após Sim, ano de prática, dia após dia, aquele escudo, aquela ordem interna vai se tornando cada vez mais forte, mais sólida. E uhum. o estresse que chega com a mesma intensidade, mas ele não abala tanto, né? Tem um estudo que Legal. foi feito, se não me engano, nos anos 80, Uhum. com a prática especificamente com uma técnica chamada meditação transcendental, que eles descobriram nesse estudo, os cientistas, que as pessoas, eles davam um estímulo estressante para as pessoas no estudo, e tinha um grupo que praticava e um grupo controle, que eles chamam, que não praticava. Esse estímulo estressante era dado para ambos os grupos, e o grupo que praticava a meditação diariamente se recuperava muito mais rápido do que o outro grupo Que do bacana. estímulo Uhum. estressante. Eles voltavam a um estado normal, né, Sim, de uma forma, numa velocidade uma maior, capacidade de recuperação muito maior, né? Do seu uma capacidade controle e tal. Muito exato. legal. André, não está aqui também, não estava no nosso script, mas assim, me surgiu essa curiosidade, talvez seja uma coisa que possa ajudar também as pessoas que estão aqui nos ouvindo. Que é assim, existe um tempo, digamos assim, mínimo para a pessoa frequentar, praticar a meditação a ponto dela sentir esses benefícios propriamente ditos em relação ao sono? Tipo, você diria, olha, ela tem que meditar pelo menos. Porque eu vejo muitas pessoas que experimentam, né? Como assim, colocam um pezinho na água, mas talvez não tenham esperado o tempo suficiente para ter resultado, e aí, enfim, isso se confunde com a vida e aí nunca mais volta. Essa pergunta é importantíssima, e eu tenho um cuidado grande na resposta, porque não tem uma fórmula genérica. Uhum. Por quê? Porque cada pessoa é diferente. Cada pessoa é diferente. Você teve experiências na sua vida, traumas diferentes da que eu tive. E isso é Sem verdadeiro dúvida. para todos nós. Então, Sim, quando você aprende a meditar, é diferente de quando qualquer outra pessoa aprenda a meditar. Cada pessoa está num lugar em relação à insônia, à falta de descanso dela. Então, pode ser que
demore um pouco mais para uma pessoa ou para outra. O que eu posso dizer que é um fato é que a pessoa que segue, né, o que eu passo no curso de forma correta, que segue à risca, vamos dizer assim, ela começa a sentir diferenças já com uma prática de meditação, 2 práticas, 3 práticas, 4 práticas. Ela vai sentindo o efeito, né, a partir de cada prática. Então, é como escovar o dente, né? Você sente o efeito ali. Sim. Mas você tem que continuar escovando todo dia, né? Então, esse efeito da pessoa voltar a dormir normalmente, sem remédio, demora mais para algumas pessoas do que para outras. Então, é muito comum, e eu tenho muito cuidado em falar para as pessoas, olha, não tira o seu remédio imediatamente. Por quê? Eu já vi muitas pessoas que começam a dormir bem logo nos primeiros dias de prática, e aí falam, passou. Aí tira o remédio e daqui a pouco volta a ter uma insônia. Porque a vida acontece em ondas, né? É fato. Então, bateu um estresse maior, aquilo vai mexer com a pessoa, talvez atrapalhe o sono dela. Então, a gente tem que ter um cuidado e a pessoa que está nessa situação, é claro que ela quer sair dela, ninguém quer ficar dormindo mal e ninguém quer ficar dependendo de remédio, né? Claro. Então, a pessoa que está com essa situação, ela às vezes se empolga e para de tomar um remédio um pouco Mas eu vejo, precocemente. Desculpa te interromper, eu vejo algumas pessoas, assim, né, enfim, comentando do dia a dia delas, que pessoas que, assim, que tomam remédio diariamente, já tem muitos anos que tomam remédio, e o que eu sinto é que às vezes elas têm um pouco até de medo de largar o remédio, né? Uma coisa assim de, eu não quero experimentar porque pode ser que eu vá para... Né? Então, como ela não experimenta também, ela não sabe, de repente ela, por alguma situação na vida, foi para um lugar e ela não tem o remédio, e ela se depara com a maravilha que eu não precisava do remédio, eu consigo dormir sem o remédio, né? E essa é a questão do vício, né? Então, talvez a meditação traga também um pouco dessa possibilidade de você experimentar, se experimentar sem o remédio, né? Sim, por quê? Exatamente, isso é muito verdadeiro, porque a meditação, na medida que a pessoa vai praticando, a pessoa vai dissolvendo os estresses, como eu falei, né? Ela vai dissolvendo as tensões internas. E quando a gente dissolve tensões internas, a gente relaxa. Medos desnecessários começam a desaparecer, a ansiedade começa a desaparecer, né? Então, esses pensamentos ruminantes, essas tensões à flor da pele começam a desaparecer. E na medida que isso desaparece, a pessoa fala, tá tudo bem, né? E essa organização interna acontecendo, a pessoa vai dormir bem. Mas é sempre importante a pessoa sair desse medicamento com a orientação da pessoa que prescreveu esse medicamento. Claro, com né? certeza. E sempre aos poucos, né? E eu acho que os médicos que prescrevem sabem que tem que sair, desmamar, né? Exato. Usa-se esse termo do desmame. Muito legal. Aos pouquinhos, né? Esse desmame acontece aos pouquinhos. Com certeza. Eu queria te pedir para você, na verdade, André, contar um pouco eu sei que por conta de como a gente tem visto tantas pessoas com essa questão, né? Isso ser tão comum, e eu sei que você está mergulhando mais nesse tema e, enfim, tem abraçado mais essa causa, né? E por conta disso até que você vai fazer a jornada, né, que são 3 dias. Conta um pouquinho para as pessoas, que pode ser que também a gente ajude de alguma forma quem está passando por esse problema. Legal. A gente está com uma jornada do sono, né? Eu estou chamando de jornada do sono, que são 3 encontros gratuitos, são 3 aulas gratuitas que eu vou fazer nos dias 11, 12 e 13 de abril, às 19 horas, tanto aqui acho que vai ser só no YouTube, né? Isso aí você sabe melhor que eu, Cláudia. Vai ser no YouTube. Vai ser no YouTube.
E só para nessa... quem se inscrever, lembra? Depois você comenta sobre isso. Assim, é É importante que as verdade, pessoas se obrigado. inscrevam, porque é por lá que elas vão receber o link, vão receber os avisos e tal. Mas desculpa te interromper, segue aí. Não, eu que agradeço. Então, a gente vai fazer nos dias 11, 12 e 13, às 19 horas, onde eu vou, nesses encontros, trazer algumas, algumas informações interessantes, né, científicas, e vou trazer também um pouco mais de informação do que eu estou passando hoje aqui, por exemplo, sobre o sono e também sobre as ferramentas, né, para a gente, as ferramentas que a gente usa que ajudam nesse processo de voltar a dormir normalmente. Então, essa jornada para quem não está praticando meditação e está dormindo mal, eu espero que você possa participar, né, 11, 12, 13 de abril, às 19 horas, no YouTube. Tem que se inscrever, tem o link aqui na minha bio. Então, você pode entrar na bio, lá no meu perfil, né, tem um link, e você vai cair na minha página de links do Linktree, e lá você vai ver o link da jornada. Tá? Legal. Tem mais um detalhe interessante, que eu vou me aprofundar um pouco na jornada também, mas eu quero deixar aqui um, um pouquinho dessa informação que é interessante. Uhum, uhum, Dentro do conhecimento védico, né, que é a linha com a qual eu trabalho, né, o conhecimento védico, que é da Índia Antiga, existe uma, uma linha de conhecimento que cuida da saúde, né, uhum. que se chama Ayurveda. Né? Então, acho que muitas pessoas já ouviram falar de Ayurveda hoje em dia. Dentro da Ayurveda, eles explicam sobre os ciclos do dia. E, geralmente, quem tem sono interrompido, tá? E quem está aqui que tem sono interrompido pode me dizer se eu estou certo nesse ponto aqui. Geralmente, vocês que têm sono interrompido acordam entre 2 e um pouco antes das 6 da manhã, em algum momento entre esses horários. Geralmente, mais para o pico dessa janela. 4, 3h30, 4 horas, entre 3h30 e 4h30 da manhã. Tá? Eu vou falar um pouco mais sobre isso na jornada também. Isso tem a ver com os ciclos do dia que afetam a nossa mente e o nosso corpo, né? E que acaba influenciando o nosso sono. Né? A Silvia está aí, querida, está aí dizendo que sim, né? Porque realmente está tudo interligado. A gente é parte da natureza. E a natureza tem esses ciclos, e esses ciclos estão conectados com a gente. Quem somos nós? Né? Nesse nível individual, nós somos a nossa mente, nós somos o nosso corpo, no nível mais grosseiro. Então, é importante entender esse tipo de conhecimento também para que você possa se ajudar nesse processo. Aí, Ricardo. Ricardo também está dizendo que é o horário mais crítico. Né? Geralmente, quem acorda, por exemplo, às 5 da manhã, ou 4h30 da manhã, fica acordado até às 6, porque às 6 tem uma mudança de ciclo e aí a pessoa volta a dormir. Mas aí você vem na minha jornada que eu vou falar um pouquinho mais. Não dá para falar tudo aqui tão rápido assim. Né? Não Pois seria é, justo eu tem deixar... muita coisa a ser dita, né, André? Sim, 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 sim. Tem muito Mas, enfim, eu conhecimento. acho muito bom que a gente possa conversar sobre isso e que a gente possa atender tantas pessoas que sofrem desse mal, né? Então, vamos, assim, acho que a gente também não pode se estender muito aqui, porque já está chegando aqui no nosso horário, mas quer deixar algum recado final, André? Alguma coisa que você queira colocar aqui para as pessoas? Eu quero só dizer que vocês que têm essa questão, né, de não estar dormindo bem, de estarem experienciando ansiedade na vida, nessa fase da vida, que vocês, qualquer que seja a sua fase, que vocês tenham calma, tenham paciência e acreditem que existe solução, uma solução
verdadeira, duradoura, né? A gente não precisou aprender a dormir, né? O sono, como eu falei no início aqui dessa conversa, é um estado de consciência natural da mente humana, e você não é uma pessoa com insônia por natureza. Não. A insônia é um desequilíbrio que está acontecendo como consequência de outras questões prévias, né? Psicológicas, emocionais, e tudo bem, isso faz parte da vida. Mas a gente tem conhecimento, eu sou assim eternamente grato a esse conhecimento que vem da Índia, que eu tive a sorte de me envolver ainda muito novo, com 18 anos, e que muda a nossa vida, e que faz a gente voltar a esse estado natural. Então, eu acho que esse é um recado importante para quem está nesse lugar de ansiedade, de insônia. Você não é ansiosa, você está ansiosa no momento, você está com insônia, mas a insônia não é você, a ansiedade não é você. Então, tenham calma, tenham paciência e façam por onde, venham meditar, né? Se abram para isso, vamos meditar, vamos aprender a cuidar disso, né? Legal, André. Maravilha. Vamos então voltar a falar nisso na jornada e, enfim, toda segunda-feira a gente está aqui, para quem não sabe, agora a gente abriu esse canalzinho aqui rápido, a ideia é ser uma coisa bem rápida mesmo, mas toda segunda-feira a gente vai estar respondendo a uma pergunta dos alunos, né? Porque a gente faz aí aqui um cruzamento do que mais, as perguntas mais importantes, mais relevantes, e então a gente vai estar sempre atendendo aqui a um pedido de vocês. Se vocês quiserem mandar perguntas, mandem para o perfil do André, mandem DM, que a gente vai estar olhando e a gente vai endereçar essas questões em algum momento. Não podemos garantir quando, mas em algum momento a gente vai estar endereçando a dúvida de vocês. Tá bom? Perfeito, Cláudia. Obrigado por lembrar de falar isso, porque não deixem nenhuma dúvida, nada que esteja te incomodando nesse momento, sem resposta, procure a resposta, envia para a gente aqui no direct, que a gente vai trazer em algum momento. Ok? Combinado, Ok. André. Cláudia, Obrigada aí pelo seu obrigado. tempo, obrigada pelo tempo de todos que estão aqui com a gente. Segunda-feira tem mais. Obrigado você, Cláudia, por estar aqui, por ter tido essa ideia maravilhosa desse papo, que eu adoro. Que bom, que bom. Beijo, gente. Boa noite. Beijos, beijos. Namastê. Boa noite, boa noite. Namastê. Namastê.